Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos. E fala aqui com vocês, é o Magui. E bem, é o seguinte, estou aqui na companhia do digníssimo Doutor, onde eu e ele vamos dar aqui algumas opiniões e comentários relacionados aí, na verdade, a complementar, né, do comentando e dando algumas opiniões nossas aqui no canal Holotriz já há um certo tempo, há umas 2 semanas basicamente, onde a gente comentou sobre o maior problema do Windows, que são os processos que permanecem desde o Windows 7 para o Windows 10 e o Windows 11, por mais que no Windows 7 esse problema não seja tão impactante, e também questões que envolvem se vale a pena ou não continuar utilizando sem suporte, se vai valer a pena ou não trocar para o Windows 11. E aqui, cara, para dar uma complementada a mais, para continuar um pouco mais sobre o que a gente vinha comentando, debatendo e dando de opiniões nossas com relação a isso, é justamente sobre algumas questões que aconteceram também recentemente que envolvem aí a própria Microsoft, sobre a maneira como ela trata o Windows, que é bizarro, cara. Na minha opinião, pelo menos, eu quero ver depois o que o doutor acha sobre isso, mas pelo menos a minha opinião, cara, é bizarro, é surreal algumas ações da própria Microsoft com relação ao seu principal sistema operacional voltado aí, né, para desktop, para computadores de mesa, que são ações que pesam muito na escolha, principalmente agora, quando ela limitou a troca de base, cara, sei lá, milhões, centenas de milhares de milhões de usuários no mundo inteiro que utilizam o Windows 10. Ele tem uma estabilidade boa, por mais que tenha diversos processos inúteis, como a gente já comentou em outro vídeo, por mais que eles consumam uma baita memória e carga, né, de capacidade do seu computador, ele tinha sim uma certa estabilidade. E a Microsoft, ela basicamente descarta por completo toda essa gama de usuários que saíram, algumas notícias recentes que falam que mesmo com a chegada do Windows 11 e esse encerramento do suporte do Windows 10, é pouco menos aí de 50% de usuários do mundo inteiro, tá? Do mundo inteiro ainda utilizam o Windows 10, não vão fazer essa migração bem provavelmente, porque se não fizeram até agora, ou estão pensando em trocar, ou estão pensando em manter pro Windows 10 mesmo, ou na pior das hipóteses, ou na melhor das hipóteses, pensando para cada tipo de usuário, se ele não for muito leigo, né, ele vai acabar migrando-se para o Linux, em muitas das possibilidades. E aí, a Microsoft, ela basicamente ignora, cara, ela basicamente coloca um bloqueio que pesa muito aí nas futuras escolhas desses usuários, da própria Microsoft, dos clientes da própria Microsoft. Às vezes você tem, olha só, Dutra, você tem um computador funcional, ele tá ali com uma placa-mãe funcional, sem defeito, com os drivers atualizados, claro, de acordo com a data daquela placa-mãe, ela tá funcional, nunca deu problema para você, nunca deu tela azul, nunca teve nenhum problema com jogos, com crashes ou coisa do tipo. Além das placa-mãe, você tem uma sua GPU, tá funcional também. Você joga diversos jogos, joga jogos competitivos como Counter-Strike, você joga vários jogos, consegue abrir vários navegadores, consegue editar vídeo, editar fotos, imagens, e a sua GPU tá funcional, nunca deu problema, sua GPU nunca deu algum crash, nunca deu um problema específico que você precisasse trocar ou comprar uma GPU diferente. E o seu processador, você tem sua CPU aí, por mais que seja de quinta geração, de terceira geração, de alguma geração que não seja, né, compatível com o Windows 11, que eles necessitam ali de requisito mínimo para o Windows 11, uma oitava geração para cima, mas você não tem, tá? Você não tem essa oitava geração no seu processador, você não vai ter ali o requisito de TPM 3.0, além dos outros recursos necessários, além de próprio ser de oitava geração, mas a sua CPU aí, por mais que não seja de oitava geração, você está conseguindo utilizar o Windows 10 tranquilamente, está funcional, nunca deu problema, tá perfeitinho, tá estável, não dá crash, você consegue abrir seus navegadores, você consegue editar vídeo, renderizar vídeo, você consegue jogar e não dá CPU unbound, né? Sua CPU consegue rodar tranquilo junto com a sua GPU, não dá gargalo, não dá nada, tá funcional perfeitinho de acordo com o jogo que você joga, de acordo com o seu uso diário. Nunca deu problema para você, tá perfeitinho o seu sistema. Sua placa-mãe, sua GPU, sua CPU, memórias, tudo tá perfeito e funcional no seu computador. E aí o que vem a Microsoft faz o quê? Ela simplesmente pega, beleza, sistemas, softwares, hardwares, tudo é mudado, né? Tudo é atualizado, novas tecnologias vêm e as fabricantes elas têm que colocar essas tecnologias e tudo muda para que as arquiteturas funcionem de acordo, para que tudo rode perfeitamente para novos produtos.
perfeito, beleza. Mas aí vem a Microsoft. Beleza, ela podia lançar essa nova atualização do Windows. Ela podia chegar no mercado e colocar essa atualização do Windows como uma alternativa e não acabar de vez com o Windows 10. Não precisar fazer com que essa grande gama de usuários do mundo inteiro precisassem ficar perdidos, precisassem ficar preocupados sobre o que fazer com o seu computador no momento, porque agora ela basicamente jogou na cara desses usuários que para você pegar o novo sistema, que é o Windows 11, você primeiro precisa de um CPU de 8ª geração, você precisa ter ali, além de ter uma CPU de 8ª geração, você precisa habilitar, se não estiver habilitado, o TPM 2.0 diretamente na BIOS do seu computador, é sua placa-mãe, e aí você tem que ter vários outros requisitos, você tem que ter 8 GB de memória RAM, e às vezes você não tem ali no momento, você está fazendo um upgrade de um computador que você rodava o Windows 10 tranquilamente com 4 GB, e coisas do tipo. E aí ela coloca essas limitações que pesam muito na escolha dos usuários que estão no momento utilizando o Windows 10 tranquilamente, perfeitamente, de maneira bem estável, sem essas limitações que a Microsoft está colocando para o Windows 11, colocando aqui, fazendo com que as pessoas tentem burlar para poder utilizar o Windows 11, justamente para poder tentar ali manter um certo tipo de segurança, né? Sem ter todas essas vulnerabilidades que vão surgir com o encerramento do suporte do Windows 10, que a gente já comentou em outros vídeos que não precisa se preocupar. Se você não chegou a ver, eu recomendo que você veja, porque a gente já comentou, se você quer continuar com o Windows 11, sua CPU, sua placa-mãe, sua GPU, tudo está funcional para você, não se preocupe. No máximo você instalaria uma partição em dual boot, 30 GB, 50 GB, só para usar navegador, suas contas no Linux, se você quiser ter um pouco mais de tranquilidade, mas nem isso é necessário, você poderia sim continuar tranquilamente usando o Windows 10, claro, tendo devidas preocupações que você já tinha até o momento, até agora, não ficar baixando arquivo suspeito, um PDF que você recebe por e-mail que você nem sabe de onde que veio e coisas do tipo, porque de resto vai ser tranquilo até acabar o suporte dos próprios softwares, como a Steam acabou recentemente em 2024 para o Windows 7. Tinha gente jogando jogos na Steam no Windows 7 até ano passado. E aí eles foram forçados a fazer um upgrade, comprar outra máquina, depois de quase 15, 14 anos usando o Windows 7 para jogar. Por quê? Não porque a Microsoft encerrou o suporte do Windows 7, que encerrou lá em 2020, se eu não me engano, mas porque a própria Steam encerrou o suporte para o Windows 7 em 2024. Aí sim eles tiveram que trocar, porque aí o software em si não estaria mais funcional. Mas aí são outros porém, né? São outros 500. E aí a Microsoft ela um pouco se importa novamente, porque ela encerrou o suporte para o Windows 7, mas muitos, milhares continuaram utilizando o Windows 7, pelo menos para quem joga, especificamente também na Steam, até 2024, que foi quando encerrou, e o Windows 7 lançou em 2009, o suporte acabou em 2020, se eu não me engano. Então foram quase 14, 15 anos aí, basicamente, de uso para quem continua no Windows 7 até agora. E o Windows 10 vai ser a mesmíssima coisa por conta dessa arrogância por parte da Microsoft, e não só por conta de ter essa mudança de sistema tão cedo, né, tão curto, mas também por conta das limitações. Se fosse só a troca do sistema em si do Windows 10 para o Windows 11, beleza. Vai trocar quem quer, vai para o Windows 11 quem gostar, vai para o Windows 11 quem curtiu as mudanças, que se achou benéfico ou não. Se fosse isso, beleza, teria muito menos reclamação. Seria semelhante a como foi do Windows 7, Windows 8, 8.1 e depois para o Windows 10, que foram poucas as mudanças, muitos recursos inúteis, processos que rodam em segundo plano, que consomem muita CPU, coisa que a gente já comentou. Mas o que a Microsoft vem e coloca para todo mundo? Limitações. Ah não, você precisa agora do Windows 10 para o Windows 11 um processador de 8ª geração. Além disso, você precisa do TPM 2.0. Se não tiver habilitado, você tem que entrar na BIOS para habilitar o TPM 2.0. E aí pega muitos esses usuários que, novamente, tá placa-mãe perfeita, perfeitas condições, CPU, perfeitas condições, memórias, tudo perfeita condição, mas não, a Microsoft quer que você pegue uma CPU de 8ª geração, que é com TPM 2.0 para usar o Windows 11. É bizarro isso daí, cara. E aí, o Dutra, aqui que a Microsoft faz, além de tudo isso, ela quer barrar você de burlar ela. Pois é, por exemplo, tem o Rufus, que você marca uma opção para você fazer a instalação do Windows 11 sem esses requisitos, sem essas proibições por parte da Microsoft. E aí fica vai e vem um mês, funciona, no outro mês a Microsoft lança um patch de atualização falando que conseguiu proibir quem estava burlando o requisito para instalar o Windows 11, e aí outro mês
burlam de novo, e no outro mês a Microsoft lança mais um patch corrigindo quem burlou, quem tá conseguindo instalar o Windows 11 seus requisitos, e fica nesse vai e vem, até, vamos ver até quando, né? Vamos ver até quando vai ficar nesse vai e vem, se ela vai desistir desses requisitos, se ela vai colocar um requisito mais bruto e vai impedir de vez que instalem o Windows 11 sem os requisitos mínimos, né? Que seria o processador de oitava geração, TPM, etc. Mas, deixaram uma indignação aqui. O que você lembra rolar sobre isso, doutor? Sobre essa questão aí da Microsoft de seus usuários. Bom, eu não diria que ele odeia os usuários, mas que eles têm uma flexibilidade muito fraca. Eles não são tão flexíveis em quesitos de algumas coisas. Já que, querendo ou não, vamos dizer assim, muitos usuários, quando eles compram notebooks ou coisa do tipo, beleza, eles consequentemente compram uma licença junto. Só que a maioria acaba comprando o PC e simplesmente ignora o fato da licença, ou seja, usa um programinha para dar um crackzinho no software, ou até mesmo usa ele sem comprar a licença e tal. Querendo ou não, é um produto e ela vai querer ganhar dinheiro com ela. E, consequentemente, se eles ficam forçando isso daí, vamos dizer assim, eles acabam afastando muito o público. Consequentemente, a galera vai preferir ou migrar para um sistema operacional que eles vão ter barreiras, claro, vão ter barreiras, mas já é algo que vai, querendo ou não, já vai estar explícito, não vai ter sido uma coisa que eles estão forçando desde o começo. Eles já vão, por exemplo, pegar um Linux da vida, pegar um Ubuntu. O Ubuntu, por exemplo, acabou pegando 8 gigas de RAM mínimo e tal. Só que aí, tu vai ver, o sistema ele tá mais pesado por causa do Gnome, entendeu? Então, tipo, o que deixa um sistema operacional do Linux pesado é a interface gráfica dele. Então, consequentemente, vai acabando puxando um pouquinho mais de memória. Diferente de algumas, por exemplo, acho que é o Mint, que só precisa de 4. Então, tipo, e querendo ou não, ele também usa uma interface, se não me engano, do Gnome, só que ele é com um pouco menos de processos, vamos dizer assim. E já o Windows, ele tem 1001 processos, e esses 1001 processos, às vezes, são inúteis e coisas do tipo. Tipo, uma coisa que eu acho que poderia ser irrelevante e eles colocam, eu acho que a Microsoft poderia colocar uma ISO limpa. Ela poderia disponibilizar uma ISO limpa. Ah, mas ela tem a ISO limpa. Ela tem a ISO que ela geralmente coloca, que vem 1001 coisas dos softwares dela, que é o Office, que vem junto o LinkedIn, que vem não sei mais o que lá, e vem junto alguns softwares de terceiro, como Spotify, Netflix e afins. E aí eu acho que por parceria, vamos dizer assim, ou por contribuição, sei lá, algo do tipo, eles vão lá e já colocar nativo, mas eu acho que não precisaria. Poderia colocar uma ISO limpa onde só vinha as coisas essenciais para o Windows funcionar. O Explorer, os processos mais internos, vamos dizer assim, as coisas de C++ e afins, do que realmente a necessidade de a parte de softwares de terceiros, ou até mesmo softwares da própria Microsoft. Se eles colocassem uma ISO desse tamanho, vamos dizer, uma ISO que eles vão colocar empacotada com arquivo ISO é 4 GB, é uma ISO dessa daí que seria mais interessante, poderia vir com 2, entendeu? E aí, em vez de instalar 40 GB, instalava 30. E assim por isso que a maioria das vezes, quando você vai querer pegar alguma ISO, você acaba pegando uma ISO mais limpa, como Xpectre ou até mesmo o Ghost Spectrum. Cara, e foi interessante você falar sobre essa parada aí do Gnome e também tem o KDE, que são realmente o que mais pesa no Linux. Tanto que para servidor, quando você vai utilizar Linux para servidores, o recomendado é que você nem sequer utilize uma interface, você pega só o terminal. Só o que é cru ali, né, digamos assim. Você vai simplesmente usar o terminal para basicamente tudo. Não tem nem interface, não tem nada, mas ainda tem os processos de segundo plano. E realmente, você tá
100% certo. No Linux o que mais pesa, se for contar todas as outras coisas, é a interface. Só que hoje em dia, cada vez conforme o tempo passa, conforme os meses passam, essas interfaces como que o Gnome, principalmente o KDE, estão muito mais otimizadas, cara. Eu estava olhando recentemente umas notícias sobre as atualizações do KDE, principalmente, e tá vindo com diversas otimizações e diversos scripts de otimizações para diversos tipos de hardware que fazem com que fique muito mais leve, cara. Então, o KDE que era de, sei lá, um ano atrás, não é o KDE de hoje em dia, que tá muito mais leve, muito mais otimizado. E aí tu pega, né, que nem tu fez aí comparando com o Windows, cara, enquanto mesmo com o Linux o que mais pesa é a interface, se for pegar, contar todos os processos, não dá, né, sei lá, nem 50%, nem metade do que tem ali no Windows. E mesmo se desse, ainda seria mais otimizado utilizar no Linux, porque esses processos têm um uso melhor e mais equilibrado do que no Windows. É muito mais interessante porque, principalmente ainda se você utiliza uma placa de vídeo ou uma placa, né, de processamento da AMD. Aí sim você vai conseguir tirar 100% ali do poder do Linux, justamente por questões de serem open source. Então também tá nesse meio, né, porque tem ali uns drivers open source, mas a maioria ainda é proprietário, né, não tem o que fazer. Ainda sequer falando da NVIDIA. Mas enfim, né, cara, vamos ver o que a Microsoft traz aí pra gente ao decorrer dos dias, até chegar em outubro, se ela vai dar para trás, se ela não vai mais querer encerrar o suporte, vai querer estender, não sei o que. Eu acho que ela vai encerrar, sim, porque ela tá nem aí para os usuários que utilizam o Windows 10. Recentemente eu tava vendo aí umas notícias, ô Dutra, sobre o Windows 11, basicamente, que ela tava falando, pegando ali vários usuários e falando para essas pessoas comprarem um hardware mais novo para poder continuar utilizando o sistema. Era alguma coisa assim. Eu não cheguei a ler por completo porque eu tava fazendo outras pesquisas, mas pelo menos o título da matéria tava falando algo semelhante a isso. E eu não duvido se realmente for 100%, não for um bait da vida. Enfim, espero que vocês tenham gostado. Agradeço pela sua audiência e até a próxima.